Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O Ministério Público de São Paulo investiga hospitais da rede Prevent Senior com relação à conduta adotada durante a pandemia de Covid-19. Além da análise de documentos, pacientes e parentes de mortos por Covid devem ser ouvidos ainda nesta semana. Além de analisarem os prontuários médicos, conversas, exames e receitas repassadas pela CPI da Covid pela primeira vez, os promotores da Força Tarefa do Ministério Público de São Paulo devem ouvir novas testemunhas, familiares de vítimas e pacientes da operadora Prevent Senior. Dirigentes e médicos da rede de planos de saúde são investigados por suspeita de terem cometido 3 crimes contra as vítimas: homicídio, falsidade ideológica e omissão de notificação de doença, obrigatórias às autoridades. Segundo os promotores que integram o grupo de trabalho do Ministério Público, peritos médicos da própria promotoria vão ajudar na análise técnica dos documentos. Também devem ser chamados para depor ao menos 21 pacientes ou familiares de pacientes e, no mínimo, 4 médicos. Os depoimentos vão ser prestados no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste da capital, e podem ser presenciais ou virtuais, dependendo da preferência de cada testemunha. A Prevent Senior nega acusações de irregularidades contra a empresa e diz que colabora com as apurações. E no Rio de Janeiro, mais de 105 mil idosos com mais de 75 anos não tomaram a dose de reforço da vacina contra a Covid. De acordo com o painel da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, na faixa etária a partir dos 80 anos, um total de 8.900 idosos não se vacinaram e outros 9.622 tomaram apenas a primeira dose. O esquema completo com as 2 doses foi aplicado em 55.394 pessoas e 146.309 receberam a dose de reforço. Entre as pessoas de 75 a 79 anos, a estimativa é de que 100% do público-alvo tenha tomado ao menos a primeira dose e 96 mil tomaram a dose de reforço. Na faixa de 70 a 74 anos, a estimativa é de que mais de 8.700 idosos não se vacinaram contra a Covid-19 e mais de 99 mil tomaram a dose de reforço. Pelo calendário de vacinação, já podem voltar aos postos para receber a terceira dose ou dose de reforço as pessoas com 70 anos ou mais. Os trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose em fevereiro também podem se vacinar, assim como as pessoas com alto grau de imunossupressão que tomaram a segunda dose na cidade do Rio de Janeiro até 31 de março. O painel da saúde indicou que dentro do público-alvo, a partir dos 12 anos, 99,2% receberam a primeira dose e 68,3% tomaram as 2 doses ou a dose única na capital fluminense. O governo dos Estados Unidos abrirá as fronteiras terrestres com México e Canadá no início de novembro aos viajantes vacinados contra a Covid-19 que pretendem entrar no país por motivos considerados não essenciais. A data precisa será revelada em breve e vai incluir as normas para as viagens internacionais de avião submetidas ao mesmo calendário e para as quais a vacinação obrigatória foi anunciada em 20 de setembro. Devido à pandemia, os Estados Unidos fecharam as fronteiras desde março de 2020 para milhões de viajantes, procedentes em particular da União Europeia, Reino Unido ou China, mais tarde da Índia ou Brasil, mas também para visitantes que chegam por terra do Canadá e México. A restrição provocou situações pessoais dolorosas e prejuízos econômicos. Ao explicar as viagens pelas fronteiras terrestres, a fonte disse que o novo sistema será implementado em 2 fases. Inicialmente, serão exigidas vacinas para viagens não essenciais, como as de turismo ou para visitar parentes. O requisito da vacinação não será aplicado às viagens consideradas essenciais, que sempre foram permitidas. Para a segunda fase, a partir de janeiro de 2022, todos os viajantes deverão estar completamente vacinados, independente do caráter da viagem. O governo francês anunciou nesta quarta-feira a prorrogação do uso do passe anti-Covid até julho de 2022. A decisão tem como objetivo incentivar a vacinação de mais de 26% dos franceses que ainda não receberam as 2 doses do imunizante.
Com isso, os franceses deverão apresentar o comprovante de imunização em estabelecimentos até pelo menos 31 de julho de 2022. O texto foi aprovado com base na Lei de Gerenciamento de Epidemias. Essa pandemia nos ensinou a nunca excluir nada por princípio. Assumimos nossa recusa a um desarmamento sanitário que seria mais do que precipitado diante de uma epidemia que tanto nos surpreendeu e que, sobretudo, não acabou. Com a medida, o objetivo do governo é incentivar a vacinação de 26,5% dos franceses que ainda não receberam as 2 doses do imunizante. A lei também prevê restrições para viagens locais. Os franceses realizaram diversos protestos aos sábados contra o uso obrigatório do passe sanitário instituído desde 21 de julho. O uso do comprovante estava previsto para durar até 15 de novembro, mas o governo já havia anunciado a intenção de prorrogar sua vigência. Para obter o passe, a população deve estar duplamente vacinada ou testar negativo para a Covid-19. Foi descoberta em Israel uma fábrica de produção de vinhos de 1.500 anos. O complexo será protegido e fará parte de um parque arqueológico que será aberto ao público. O local fica no sul do país, perto da faixa de Gaza. De acordo com especialistas, seria o maior de sua época, com uma produção anual de 2 milhões de litros. Dentro de escavações realizadas em Yavne, encontraram grandes prensas, milhares de fragmentos de garrafas e locais de armazenamento do vinho. Nada indica que o local seria um vinhedo bucólico, mas sim uma verdadeira fábrica. A equipe de arqueólogos, liderada pela Autoridade Israelense de Antiguidades, descobriu 5 prensas de cerca de 225 metros quadrados para amassar as uvas, 2 grandes barris para acumular o mosto e 2 fornos de olaria para aquecer a argila das ânforas alongadas, chamadas de vasilhas de Gaza, nas quais o vinho envelhecia. O vinho era colocado dentro de jarros do tipo Asa. Eles eram transportados para os portos de Ashkelon e Gaza. Depois eram distribuídos para a Europa. Conhecemos escritores do século VI que descrevem e elogiaram o vinho de Gaza e Ashkelon como o melhor do mundo bizantino, e agora entendemos que era o vinho vindo de Yavne. O complexo de Yavne será protegido e vai fazer parte de um parque arqueológico que será aberto ao público. A cápsula da Blue Origin, com 4 passageiros a bordo, aterrissou hoje no oeste do Texas, após passar alguns minutos no espaço. William Shatner, que interpretou o Capitão Kirk na série Star Trek, se tornou aos 90 anos o homem mais velho a ir ao espaço. A cápsula da Blue Origin, com 4 passageiros a bordo, entre eles o ator canadense, aterrissou nesta quarta-feira no oeste do Texas após passar alguns minutos no espaço. Este foi o segundo voo tripulado da companhia do bilionário Jeff Bezos, que pretende se consolidar como uma opção importante no cobiçado setor do turismo espacial. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais às 5 da tarde com outras informações. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau.